Bom dia, quinto ano. Beijos para todos. Vamos a mais uma fixação aí avaliativa da semana, né? Então vamos caminhando aí já agora para a fixação de história. E aí, Tia Aline colocou aqui no quadro, alguns itens, né? Do qual a Tia Aline vai estar cobrando para a fixação de vocês, né? E está muito boa de se fazer. Bom, e aí no primeiro item aí, né, eu coloquei o segundo reinado e coloquei as páginas, da página 114 até a página 116. Então esse período aqui foi um período, né, em que Dom Pedro II, né, governou, né, o Brasil aí, né, enfim, aí tivemos assim, ele resolveu alguns conflitos, né, mas além de resolver, né, enfrentar alguns conflitos, ele obteve outros, né, como algumas revoltas também, revolta liberal, revolta praieira, né, enfim. E aí também, além dessas revoltas, né, ele também ainda enfrentou uma guerra, né, a Guerra do Paraguai, que foi onde ocorreu aquela tríplice aliança, né, entre três países aí, entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, para resolver o quê? Combater a Guerra do Paraguai aí, enfim. E aí foi-se uma guerra também bem importante para a época aí, né. Bom, e aí saindo do segundo reinado, eu coloquei também o fim da escravidão, página 121, aí a gente já dá um pulozinho já maior, né? A gente já deu um pulo, que eu vou pular algumas coisas e em outras eu vou voltar. Bom, nessa questão aqui do fim da escravidão, foi um momento muito importante, né? Porque apareceu-se, né, alguns abolicionistas, né? Esses abolicionistas eram pessoas muito importantes, né? Eles lutavam contra a escravidão, eles não eram a favor a isso, né? Enfim, aí, devido assim, a essas grandes lutas, né, para que ocorresse o fim dessa escravidão, surgiram-se muitas leis abolicionistas importantíssimas para o Brasil na época, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, sendo que cada lei aí tinha a sua importância, né? Mas a mais importante de todas foi a Lei Áurea, né? Foi a que aboliu a escravidão do Brasil na época. Bom, e aí, saindo da escravidão do Brasil, a Tia Aline colocou a Proclamação da República, página 130. E aí a gente já dá mais um pulinho lá, que aí a gente já entra já na unidade 4, capítulo 17 aí. Bom, e aí aqui já fala o quê? Da parte da Proclamação da República, né? Que aí o Brasil deixa de ser monarquia, né, governado por imperador, e aí passa-se a república, né, a ser governado aí por um presidente aí, né? Mas aí ocorreram-se muitas e muitas situações aí, né? A forma de governo, no caso da República, já era diferente, né? Existiam-se outros tipos de governantes aí. E aí também entrou o que ocorreu também muito nessa época foi a questão das eleições, né? As eleições indiretas, né? Que apenas os representantes do Congresso, né, lá dentro, que votavam, né? Que escolhiam. E tínhamos também a parte da eleições direta, que no caso era o povo quem governava, né? Porque no caso o governante teria direito de 4 anos só de mandato, né? O ano que ficaria no período ali governando o Brasil, o país. Sendo que assim, não foi uma coisa muito imediata nessa questão da eleição direta, né? O que reinou, imperou ainda nessa questão aqui, nessa parte aqui, ainda foram as eleições indiretas. Aí depois é que foi se modificando, certo? Bom, e aí depois da proclamação, a Tia Aline colocou o governo provisório, né? Página 134 e 135, que também tem um exercíciozinho também que é importante. E aí que nessa parte do governo provisório, fala-se um pouquinho da época, né? De algumas medidas que foram tomadas no Brasil. A criação, né, de uma Constituição brasileira, a criação de uma bandeira republicana, né? Enfim, alguns direitos, né? De que algumas pessoas teriam no nosso Brasil, a criação de alguns tipos de documentos que também não existiam. Então, assim, foi um momento também, além de ter sido um pouco curto, ele foi muito importante aí para o nosso Brasil, né? E até mesmo porque, assim, foram coisas criadas naquela época que utilizamos até hoje no dia a dia, né? Saindo do governo provisório, eu coloquei a Primeira República. Bom, aí na Primeira República, né, fala-se muito também da questão da política do café com leite, né? De que
o representante, né? No caso assim, o presidente, um presidente quando ele era paulista, né? Quando terminava a sua posse, né? Ele era sucedido por um mineiro, né? E assim ao contrário, né? Quando o mineiro estava no poder, quando estava terminando o seu mandato ali de governante, né? Do país na época, ele sucediu o governo dele para um paulista. Então assim, era um vice-versa aí, né? E aí por isso o café com leite, né? Porque o café era de um local e o leite era de um outro local aí, de um outro estado, né? Bom, e aí saindo dessa primeira república, né? Indo para o golpe de Estado e a Era Vargas, página 141. Bom, aqui já se fala o quê? Já se fala de um golpe, né? Que ocorreu por um presidente, né? No caso, Getúlio Vargas, né? Ele deu um golpe, né? Na época aqui das eleições. E aí, assim, mas não foi só o golpe, né? Ele dividiu o governo dele nessa época, né, em algumas fases. E aí, assim, foram fases importantes também, né, de grandes revoluções, né, de grandes conquistas aí, implementou algumas situações também, algumas coisas bem importantes no país também nessa época também. Bom, e aí além da Era Vargas, né, do golpe de Estado da Era Vargas, a República Populista, página 144. Bom, e aí nessa parte aqui, ele já fala já, né, de um governante, né, de um governante aí no caso, né, de que, no caso o presidente, né, claro, de que renunciou, né, e aí outro entrou no lugar dele, enfim, fala-se também de um outro presidente também, Juscelino Kubitschek, né, que foi um presidente também muito importante, porque foi a época da construção de Brasília, né, hoje capital do Brasil. E assim, foi uma época também em que, no caso de Juscelino, né, dessa época da República Populista, né, de que ocorreram coisas boas também para o país, né, ocorreram coisas boas também, coisas também que não muito legais, né, tivemos renúncias também de presidentes também nessa época aqui da República Populista, enfim. Bom, governos militares, página 149. Bom, e aí nessa parte aqui dos governos militares, né, tem até uma imagem aqui bem chocante aí, né, de que foi um período aí bem grande que o Brasil passou com a ditadura, né, foram 21 anos de ditadura no país, né, foi uma época de muito autoritarismo, né, pelos governantes, né, eles decretavam determinadas ordens e a população tinha que acatar aquilo. Então, assim, era uma época de muita falta de expressão, você não podia fazer muitas coisas, né? E aí tem uma imagem aqui de uns canhões, né, na rua, né, representando o poder dos militares, né? A verdade é isso. Bom, enfim. E aí, além desses governos militares, né, tem a nova república, que é a república dos dias atuais, né, o que a gente vivencia agora. E aí que mostra, assim, alguns presidentes que tivemos no Brasil, né, fala um pouco no caso dessa nova república aqui, já entram diretas, né, o direta já, que é aquela eleição através do voto, né, e quem vota é o povo, né, a população que vai às urnas para votar, para escolher o representante do seu país. E aí aqui fala-se sobre alguns deles, né, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, né, que foram um dos presidentes do Brasil, Fernando Henrique, governo de Lula, o governo Dilma, né, foi uma presidente mulher aí do nosso Brasil, e nos dias atuais um pouquinho aqui falando do presidente atual, né, que é o Jair Bolsonaro, né, ele deu início aí a 2019, foi o início do mandato dele. Bom, enfim, então assim, esses são os nossos itens, né, do qual precisaremos para poder estar respondendo, né, a fixação de história, tá legal? Leiam com bastante atenção antes de responder as questões, tá? Procurem ler esses itens, esses tópicos que a Tia Aline sinalizou, tá? Para poderem responder com certeza, firmemente, e para todos tirarem uma nota excelente, tá legal? Qualquer coisa, estou no grupo. Um grande beijo e até a próxima aula.